Olá, colegas da odontologia. Bom dia, nós estamos aqui falando direto do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Sempre com assuntos, com temas que têm total interesse de toda a nossa classe e de toda a sociedade também. Para isso, nós trazemos autoridades falando de vários assuntos como especialidades, como gestão, como associativismo, cooperativismo, falando sobre o ensino na odontologia, falando sobre técnicas, sobre vários assuntos que têm muita relevância dentro desse cenário. Nesse momento, nós estamos abrindo essa mesa de trabalho e eu vou pedir para a nossa conselheira Alexandra Gobitz. Tudo bem, Alexandra? Tudo jóia. Para que ela apresente o nosso convidado de honra. Quem é ele, Alexandra? Primeiramente, bom dia, Michel. Hoje a gente está com Carlos Michel Nemer Venâncio, farmacêutico formado pelo CESUPA, pós-graduado em medicamentos com ênfase nos fitoterápicos tradicionais, MBA em logística empresarial e especialista em gestão e economia de saúde. Atualmente ele é chefe da divisão de drogas e medicamentos do Departamento da Vigilância Sanitária do município de Belém. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado pelo aceite do convite, Michel. Sinta-se à vontade no OdontoCast. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Marcelo, amigo de longas caminhadas, né? Alexandra também, muito obrigado por me receber, é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder dialogar, né, sobre dúvidas que vocês tenham a respeito da vigilância sanitária, a respeito da nossa área e o que vocês precisarem, estamos a postos. Espero que os colegas odontólogos também se sintam à vontade para entender um pouquinho do nosso trabalho, das nossas ações, o que a gente tem feito para melhorar esse mercado. Isso, antes da gente começar, conta um pouquinho da tua trajetória da formação acadêmica, entrando na questão profissional e chegando até a vigilância sanitária, né? Você também passaste pelo Conselho Regional de Farmácia durante um tempo. Conta como foi um pouquinho essa tua trajetória aí. Bom, meu amigo, como a Alexandra acabou de colocar, né? Sou formado em 2001, desde 2001, pelo CESUPA, até então a época era uma faculdade, né? Agora já é um centro universitário. Formado em farmácia, logo em seguida tive a alegria de ser agraciado e entrar na rede Big Ben de farmácias, recém-formado, né, em 2001, que foi quando deu o ápice do TAC, pelo Conselho de Farmácia, até então gerido pelo Dr. Walter. E assim fiquei um tempo no comércio varejista, e depois de lá eu fui para o ramo de distribuição, que aí a gente entra já no comércio atacadista. Cheguei a fazer especialização em medicamentos fitoterápicos, depois, como eu estava dentro de uma distribuidora, precisava entender um pouco desse fluxo logístico, desse comércio, como ele funcionava, e fiz um MBA, foi fantástico, abriu a minha mente total, porque quando a gente sai da faculdade, vocês sabem, a gente sai extremamente técnico, né? Sem conhecer um pouco do que o empresário precisa, do que ele necessita para continuar no mercado e você poder manter o seu emprego. E aí foi muito importante para mim. Me deu um crescimento, um boom nessa área e eu pude evoluir. Fui morar em Fortaleza, atuei, foi quando eu conheci o serviço público, atuei no município, nas CAFs do município, por conta desse MBA que me deu esse know-how e conhecimento suficiente. Depois fui para o Estado, gerenciei as CAFs do Estado do Ceará, é um trabalho sensacional e fantástico. E depois voltei para Belém, continuei no mesmo ramo, mas ao mesmo tempo voltei para a distribuidora que eu trabalhava. Depois que eu voltei para Belém, você sabe, Marcelo, a gente tinha um grupo muito forte dentro do Conselho Regional de Farmácia, que era gerido pelo Dr. Daniel Jackson, tinha uma diretoria fantástica com o Dr. Deik, Dr. Marcelo Brasil e alguns outros colegas que passaram por lá. Foram anos de muita luta, muita vitória. Eu era um colaborador, eu era apenas convidado, mas eu me sentia parte daquela casa. Apesar de não ser conselheiro, de não ter tido cargo algum, eu me sentia parte daquilo, porque eu estava lutando e brigando por melhorias de trabalho. Então foram anos fantásticos, viajamos o Pará inteiro, fizemos vários trabalhos com os colegas farmacêuticos. Eu acho que vocês puderam ter percebido o quanto o Conselho de Farmácia evoluiu e era forte à época. Né? E depois disso, eu cheguei a ser diretor comercial de uma rede de farmácia aqui em Belém por 4 anos
E ao final do meu trabalho lá, eu fui convidado para assumir uma posição na vigilância sanitária. Fui convidado à época pelo Dr. Jorge Faciola, um grande amigo, um grande parceiro. Ele, dentro do grupo político que até então estava no município de Belém, percebeu que a vigilância sanitária precisava de profissionais capacitados. E assim entramos. Há 3 anos dentro da casa, fazendo um belo trabalho. A vigilância sanitária conseguiu evoluir bastante. O mercado, eu acredito, tem agradecido muito. Ainda se tem muito a fazer? Sim, temos. O serviço público hoje, o SUS, como a gente sabe, tem uma escassez de recursos enorme, mas a gente continua firme e forte. E estamos lá. Tem uma equipe boa, hoje tem uma nova direção, vem aí um novo governo, esperamos que o trabalho continue crescendo. Legal. Para que comece agora uma entrevista, após essas apresentações iniciais, é importante frisar que a vigilância sanitária, ela é um órgão que ela tem as suas atribuições, ela tem o seu nível de atuação, né, totalmente diferente do Conselho. Por que eu estou falando isso, Michel e Alexandre? Porque nós recebemos muita demanda no Conselho equivocada. Um exemplo, tem uma questão de estrutura física de uma unidade, de um consultório, vão reclamar no Conselho. E não é atribuição do Conselho, é uma atribuição da vigilância sanitária, porque ela é responsável pelas questões biológicas, ela é responsável por uma questão de procedimentos padrões e tudo, dentro desse universo. Quais seriam, agora para o público da odontologia em geral, as principais atribuições? Cita 3 principais atribuições da vigilância sanitária, para que quando um cirurgião dentista necessitar, ele recorrer até a vigilância ao invés de ir ao Conselho. Meu amigo, antes de entrar nesse quesito, eu vou só mostrar um pouquinho do que é o Departamento de Vigilância Sanitária para o profissional que ele não conhece, né? Confesso a você que poucos odontólogos vão lá, a não ser você, que a gente sempre tem contato, mas é difícil a gente ver um odontólogo indo lá para saber questões como receituário, como prescrição, enfim, é mais por conta das clínicas, né? Mas o departamento hoje, ele é dividido. O Departamento de Vigilância Sanitária está dentro da Secretaria de Saúde do município e este departamento é dividido em divisões. Nós temos a minha divisão, que é a divisão de drogas e medicamentos, que somos responsáveis por fiscalizar o comércio dos produtos que estão abrangidos na Lei 6360 de 76. São eles medicamentos correlatos, produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, cosméticos, produtos de perfumaria e saneantes domissanitários. Tá? Isso é o que está disposto na lei. E é importante frisar que, enquanto Vigilância Sanitária Municipal, nós somos um órgão executor. O que nós fazemos? Executamos as leis, resoluções e portarias ministeriais. É isso que nós colocamos em prática. Outras divisões que temos dentro do departamento, a divisão de alimento, que é quem fiscaliza, né, o cumprimento das boas práticas de alimento em restaurantes, conveniências, padarias, entre outros. Temos a divisão de Vigilância Sanitária de Engenharia, que é quem faz a análise dos projetos arquitetônicos, as alterações e construções que estão sendo feitas dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Inclusive o consultório, né? Inclusive o consultório, claro. Tanto que, se vocês forem reparar, tudo que é processo que é dado entrada na vigilância sanitária tem que ter uma aprovação de projeto inicial, para a gente saber se está dentro dos padrões, né? Que são exigidos pelo Ministério da Saúde. E a outra divisão, que é a divisão do exercício profissional, que é exatamente a divisão quem fiscaliza os consultórios, os hospitais, as clínicas, enfim. Então, só resumindo, 4 divisões. De medicamentos, de alimentos, de estrutura física, de engenharia e o do exercício profissional. Então, essas 4 divisões seriam 4 atribuições da vigilância sanitária, né? Para que o nosso público saiba direitinho sobre essas questões. Exatamente, bem dividido. Então, falando da minha divisão, que é a divisão de drogas e medicamentos, ela é responsável, como eu falei, por fiscalizar o comércio desses produtos que são abrangidos na Lei 6360. Mas aí vocês perguntam, Michel, mas de que forma? A gente tem um roteiro. Ao longo dos anos, foram criados roteiros para serem trabalhados em cada estabelecimento específico, e esses roteiros têm como subsídio as leis, resoluções e portarias ministeriais.
Então, toda a função de nossas ações tem como base as legislações sanitárias. Não se inventa nada, está tudo documentado. Então, basicamente, o que a gente faz vamos fiscalizar o cumprimento das boas práticas, seja ela de distribuição, de armazenagem, de transporte e o comércio. Saber se esse comércio é regular. Se os estabelecimentos estão aptos a receber os produtos que são abrangidos pela lei, porque existem questões específicas de armazenamento, de distribuição e inclusive transporte também. Então, tudo isso nós temos um roteiro. A gente chega no estabelecimento, verifica se ele cumpre o que está definido no roteiro, pelo menos o mínimo, tá? Porque a gente também não está realizando as nossas ações para inibir o mercado. É importante frisar aqui que a vigilância sanitária ela não é um órgão punitivo. A gente não chega para punir, para interditar, para fechar. Né? Mas a gente chega para orientar, a gente chega para educar. Tanto que as nossas ações, dentro delas, nós realizamos às vezes 2 vistorias, 3 vistorias no máximo. Que é para que o regulado, que a gente chama, que é o empresário ou a empresa, ela se adeque às legislações. Fique dentro dos padrões. Fique dentro dos padrões. Se ela não quer fazer isso, aí ela vai responder sobre isso. Pelos atos, né? Tá, sobre os atos. Então, basicamente é isso. Tá, eu recebi, né, inclusive, a visita e eu achei muito interessante a informação que vocês passam. É muito parecido com a gente lá no conselho, né? Quando a gente tem um profissional que procura a orientação e tudo, porque há muito tempo atrás a gente quase não tinha, né, tanta a presença da vigilância. Eu acho que a vigilância ela está mais presente hoje. Tanto que a fiscalização 2 a 3 vezes no ano, como tu falaste, realmente. Dentro dessa seara que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de 2 profissionais, né, da odontologia que estão regularmente inscritos na Devisa, na Vigilância Sanitária. Quer dizer, todas as situações que são necessárias para regulamentar os nossos consultórios odontológicos, eles estão dentro de todos os preceitos, as necessidades, principalmente da Vigilância Sanitária, da Prefeitura, da Cefim, do próprio Conselho Regional de Odontologia, porque isso torna a credibilidade do profissional também de uma forma ética, para que a sociedade possa reconhecer e valorizar esse profissional. Né? Eu tenho uma situação dessas com o Departamento de Vigilância Sanitária, mas que diz mais respeito à divisão de medicamentos farmacológicos. Quando a gente fala de medicamentos, isso infelizmente é eliminado. Aí já entra na RDC 430 de 2021, que fala de todo o fluxo logístico a respeito do medicamento. Porque o medicamento realmente é uma particularidade diferenciada. Inclusive, alguns estabelecimentos distribuidores que precisam trabalhar com medicamentos sujeitos a controle especial, eles precisam não só da AF, como da autorização especial que é emitido pela Vigilância Sanitária. E aí dentro da vigilância, da Anvisa, e dentro da Vigilância Sanitária a gente tem todo um fluxo documental que é para subsidiar o regulado, para ele conseguir retirar essa autorização especial, o AF, junto à Anvisa. Que aí vem relatório de inspeção, enfim. Tudo bem. Eu fiquei muito satisfeito porque isso era uma coisa que vinha sempre se estendendo mesmo. Quer dizer, de 2015 até 2022 foi quando a gente realmente obteve essa resposta e está muito bem explicado. Então não temos o que fazer em relação a isso, né? Mas a Alexandra também tinha uma coisa para te perguntar, né, Alexandra? Vamos lá, nós somos cirurgiões dentistas e a gente precisa de um receituário específico, de uma necessidade para um ansiolítico, para qualquer medicamento que tenha um controle especial. Faz a pergunta que tu querias fazer para o Michel, por favor. Vou pegar aqui, tá? A gente estava conversando há pouco. Então, por exemplo, assim, eu tenho um consultório, né? Então, tem algumas medicações que a gente precisa de uma receita especial, né? Então, eu não posso chegar e falar para o colega, para o meu paciente, olha, vá lá e compre isso se ele não tiver com uma receita especial, não o receituário que eu comumente uso no consultório. Então, assim, o que tu orientas o profissional, colega odontólogo que está começando, né, ou que já tem um consultório e que tem interesse em prescrever esse tipo de medicação, ele está perdido, né? O que ele precisa fazer? Ele vai à vigilância e a vigilância orienta o quê para ele pegar essas receitas? Tá, vamos lá. É um fluxo muito simples, é claro que
como tudo no Brasil é muito burocrático, mas a gente precisa realmente se certificar do profissional, se ele está habilitado de fato e se ele tem autorização para poder prescrever os medicamentos sujeitos a controle especial. No caso, os dentistas, os que nós podemos prescrever. Isso, exatamente. Principalmente os profissionais da odontologia, né? Os odontólogos. Esses medicamentos eles são regidos por uma portaria que tem a numeração 344 de 98. Essa portaria é quem rege, né, o comércio e a dispensação desses produtos. A vigilância sanitária, qual é o principal papel dela? A Anvisa deu essa autonomia à autoridade sanitária local de dispensar esses talonários. Então vamos dividir. Nós temos os receituários de controle especial, que são os receituários brancos, inclusive os receituários comuns que você já prescreve o produto caso seja necessário, né? Sim. E existem as notificações de receita. Para você conseguir emitir um talonário ou uma numeração, você precisa estar devidamente cadastrado na autoridade sanitária local, com o seu cadastro ativo e atualizado. Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que isso funciona. Mas vamos às receitas e às notificações. Existem diferenças no processo de dispensação, porque a notificação de receita A, que é para os medicamentos da lista A da portaria, é aquele talonáriozinho amarelo, aquele chequinho amarelo, né? Gostam de chamar de chequinho, vamos chamar de chequinho. Mas o talonário A, ele é aquele amarelinho, ele é emitido pela vigilância sanitária obrigatoriamente e entregue ao profissional no ato da sua solicitação. Inclusive no ato do pedido de vocês, ele é carimbado, tem um carimbo específico com todos os dados do profissional, é carimbado ali na frente da autoridade sanitária local e entrega ao profissional. E tudo isso é feito por questões de segurança, gente. Sim. Porque ao longo dos anos, a Anvisa e os profissionais de vigilância sanitária perceberam como as fraudes aumentavam. Você vê aí colegas que praticam atividade física, né? Aqueles corpos esculturais enormes, grandes. A questão dos esteroides, né? Esteroides, exatamente. Utilizando anabolizantes esteroides de forma descabida, desproporcional, sem o devido atendimento. Medicações fortes, né? Medicações utilizadas principalmente para os concurseiros, né? Os alunos que estão prestes a fazer vestibular, que não querem dormir, que querem estudar um pouco mais, que acham que o medicamento vai fazer um milagre. Então, muitos desses produtos, esses medicamentos, eles são controlados. E precisa-se de uma segurança maior. Por isso é que a gente faz todo esse cadastro. Além da notificação amarela, nós temos as notificações de receita B, que vem para os medicamentos B1 e B2, da lista B1 e B2, que vem os ansiolíticos, né? Vem alguns antidepressivos, enfim. No caso desses produtos, o que nós emitimos? Um intervalo numérico. Você não pega talão com a vigilância sanitária. A vigilância sanitária emite um intervalo numérico. De posse desta autorização, você vai numa gráfica autorizada e manda confeccionar. Vocês orientam essa gráfica? As gráficas Elas também são todas cadastradas. precisam ser cadastradas na vigilância sanitária e ter autorização para poder produzir isso. Porque imaginem só, se isso fosse muito aberto, eles poderiam fazer a torta direita. Sim. Qualquer um poderia fraudar uma notificação. Enfim. Sim. Hoje, inclusive, já é uma informação importante para vocês. A partir do dia 12 de janeiro, as vigilâncias sanitárias do Brasil inteiro já vão ter que utilizar o Sistema Nacional de Receituário de Controle Especial. Esse sistema é ele quem vai colocar para a gente a numeração que nós devemos dispensar para o profissional. Ou seja, a Anvisa fechou ainda mais o cerco. Antes, nós conseguiríamos... Tinha uma autonomia para isso. Nós organizávamos isso. Apesar de tudo muito bem controlado. A partir do ano que vem, não. É o Sistema Nacional de Controle de Receituários quem vai fazer isso. O modus operandi é o mesmo, ela só vai dizer quais são as numerações. Ela só vai dizer qual é o número e vai estar vinculada a um sistema. Sim. Ou seja, essa numeração que foi dispensada para a Alexandra, ela pode rodar o Brasil todo, mas vai estar certificado lá que foi ela quem emitiu. Sim, na prática, o cirurgião dentista ele tem que solicitar a Visa local, né? Exatamente. Vinculado à Anvisa, mas ele está solicitando. Eu quero solicitar, vou solicitar lá no departamento de vigilância sanitária do município que eu estiver atuando e na divisão de drogas e medicamentos. Isso é presencial, pode ser virtual?
Nós criamos, na minha gestão, né, na entrada, antigamente era sempre presencial, mas nós criamos um canal de e-mail em que o profissional, Por favor, tu podes falar o e-mail? O e-mail pode mandar para o devisa.bel@gmail.com. Mas existe um e-mail específico que eu não sei te dizer ao certo hoje, mas ele está disposto no site da Secretaria de Saúde, na aba de Vigilância Sanitária. Logo que vocês abrem, era o que eu ia falar a respeito do cadastro. Logo que abre a página da Vigilância Sanitária, lá tem um informativo. Eu pedi para que fosse colocado uma atenção especial para os prescritores, porque eles estavam cheios de dúvidas. Você clica lá e lá tem todo o passo a passo do que é preciso fazer para o profissional conseguir realizar o seu cadastro. Se eu não me engano, é prescritores.devisa@gmail.com. Eu acredito que seja esse, Marcelo. Mas lá está bem descrito. Então, o profissional hoje de odontologia, ele entra lá, vê todo esse passo a passo, encaminha a documentação necessária, que são os requisitos solicitados e está também disposto no site. Ele encaminha para a gente. Eu tenho uma equipe do meu administrativo que eles analisam esses documentos. Se estiver tudo ok, o profissional é cadastrado. Temos uma planilha, registramos ele e a partir desse momento ele recebe uma devolutiva dizendo que seu cadastro foi deferido, você já pode retirar as notificações. E aí o profissional, sim, presencialmente ele vai só pegar, ele vai só apanhar. Só receber, então, né? se ele quiser a notificação A ou a numeração B, ele presencialmente preenche uma solicitação, que é um requisito que a gente tem, um requerimento, ou ele já faz em casa. No próprio site tem disponível esse requerimento. Ele preenche só a parte de cima e lá na Vigilância Sanitária a gente vai dizer o que ele está levando. Mas uma coisa importante para os profissionais de odontologia, gente. Michel, mas a vigilância, ela libera qualquer talonário? Não. A gente libera aquilo que vocês têm autorização para trabalhar. Qualquer produto, qualquer medicamento que tenha indicação na odontologia, né? Que tenha indicação na odontologia. Tem, inclusive, né, só a título de curiosidade, um dia eu estava conversando com o Dr. Roberto no conselho, nós temos uma prescrição de um colírio, que ele é bom para xerostomia, né? Então, uma vez, a gente estava até brincando, a gente chegou na farmácia e falou, o farmacêutico, não era o farmacêutico, o balconista falou assim, mas colírio, o dentista pediu um colírio, eu disse, não, é porque ele está fazendo tratamento de câncer e tal, né? Sim, sim. E aí ele está com um pouco de xerostomia, a esposa dele falou. Aí disse, nossa, nunca vi o dentista prescrever colírio, aí o farmacêutico explicou para ele, então eu acho... que às vezes até o colega, né, que não tem uma orientação assim, mas quando ele busca as medicações, a gente se espanta, porque tem umas medicações que a gente nem imagina que é da nossa área, né? Não, isso de fato acontece muito, né? Então, quando o dentista, o odontólogo, ele for lá para retirar, ele tem que saber de fato qual é a sua demanda, que tipo de produtos ele trabalha, onde ele se enquadra, se é na notificação de receita B1, se é B2, se é A... Mas ele também tem que ter essa informação para explicar, dizer, não, eu prescrevo esse produto por isso, isso e isso. O CID da doença é este e a gente tem autorização para trabalhar com ele. O Conselho Regional de Odontologia aprova. O que não pode é como a gente estava falando aqui. Por exemplo, anabolizante, vamos pensar, hormônio, anabolizantes e esteroides. O profissional de odontologia utiliza isso na sua prática clínica, no seu dia a dia do seu trabalho? Não. Então, por que ele tem que prescrever isso? Apesar de ser um tipo de receituário que não precisa da nossa autorização, mas algumas de outros estados e outras federações precisam de visto. Se bem que agora até terminou isso. Mas é importante analisar caso a caso. Que tipo de substância você vai utilizar no seu dia a dia, no seu consultório, nos seus procedimentos, que você tem autorização para comercializar, para trabalhar, para dispensar. Uma outra pergunta a gente não paga uma taxa, nada para esses talonários, né? Não. Esses que vocês disponibilizam. Os disponibilizados por nós, sistema de cadastro, é tudo gratuito. É uma obrigação, na verdade, da vigilância sanitária, da autoridade sanitária local, vamos dizer assim. É portaria quem estabelece. Agora, claro, na gráfica, quando você vai mandar confeccionar, a gráfica deve cobrar o valor de produção, né? Sim. Mas para nós, não. Isso é gratuito. Depois dessa pergunta da Alexandra, eu vou te fazer uma pergunta que diz respeito, Michel. Como a gente poderia aproximar mais
a divisa local, Com a classe. o conselho, entendeu? Em fazer ações conjuntas, não só ações fiscalizatórias, mas de shoppings, de praças públicas, de orientação, como nós estamos fazendo aqui de uma forma virtual, né? Que isso aqui vai para o mundo, Sim. mas fazer ações mais pontuais, porque eu acho que isso é uma coisa que a população também precisa saber, as classes precisam saber, muitos da odontologia não sabem, tenho certeza que da medicina, da farmácia mesmo, entendeu? Que são coisas muito dentro dos órgãos institucionais, dos órgãos fiscalizatórios. Meu amigo, é muito importante, muito interessante para a população essa parceria. Conselhos de classe, vigilância sanitária, porque são os órgãos fiscalizadores, né? Não só da prática clínica, não só dos serviços ofertados, mas dos produtos que transitam pela nossa população. Então, o que eu posso te dizer dentro da nossa área, o que eu tenho conversado muito com o diretor atual da Vigilância Sanitária, que é o Dr. Reginaldo Pantoja, quando os conselhos de classe nos procuram, a gente até fica muito feliz porque a gente quer fazer essas ações. Mas a vigilância sanitária hoje, ela tem, como você sabe, todo o setor público, recursos escassos. É muito difícil a gente conseguir realizar ações em que isso vai gerar custo. Custo de produção de panfletagem, enfim, que para a gente às vezes é o mínimo, né? Para quem está no mercado privado. Mas para o serviço público, para a gente conseguir disponibilizar esses recursos, existe toda uma burocracia interna de questões de licitação para poder comprar material. Isso. A gente não tira dinheiro assim de um caixa, não, pode ir lá para fazer isso aqui porque é viável. É sempre muito viável realizar as ações de rua, principalmente de ajuda ao regulado. Porque a gente sabe que muitas empresas, e principalmente a população, não tem conhecimento das nossas ações, não sabe o que nós fazemos. Mas a gente tem esses recursos escassos. A partir do momento que os conselhos de classe conseguem homogeneizar isso e de repente trazer, não, eu quero que vocês como convidados, parceiros, que a gente já tem toda a estrutura montada, e nós queremos a presença de vocês como órgão também, não só executor, como regulador, mas também como parceiro que possa educar, né, a nossa população e levar informação, que informação nunca é demais, não é isso? A gente está pensando aí em algumas coisas para 2025, né, como projeção, inclusive acho que de repente cursos com essa vertente também de orientação para todos os profissionais envolvidos ou inscritos no conselho. E como projeção é uma coisa que é futuro, como está a tecnologia dentro do Departamento de Vigilância Sanitária, com essas inovações, né, de inteligência artificial, de situações que a gente tem hoje que usar essas ferramentas da melhor maneira possível para agilizar processos, para resolver processos. Até para se adequar, né? Para se adequar. Senão você fica fora. Tem alguma coisa que tu possas falar em relação a isso? Novos softwares? Olha, tem até um servidor efetivo nosso lá que ele brinca, que é o projeto Notebook para o Servidor. É um sonho da categoria. Eu tenho um irmão que é PhD na área de informática, hoje comanda a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu tenho visto tanta evolução tecnológica. Mas, meu amigo, no SUS, para isso entrar, ele precisa seguir um fluxo muito grande, essas tecnologias de informação. E para chegar aos municípios, que hoje a gente está falando aqui de Belém. 144 municípios nós temos no Pará, né? 144 municípios. Belém tem recursos próprios, recursos advindos do governo federal e estadual. A vigilância sanitária tem recursos que vêm direto da Anvisa para nós. Não vem para a prefeitura, ele vem para a Secretaria de Saúde, para as ações de vigilância sanitária. Mas... Taquateua, nada em demérito. Você falou em Afuá, né? Afuá, né? Você imagina, municípios muito pequenos. Laranjal do Jari, estive lá, conheci. Como é que essa tecnologia vai chegar lá?
Eu confesso a você que é um sonho. A inteligência artificial está entrando no mercado, a gente já vê isso, seja de forma legal ou ilegal. Mas eu te confesso que a própria vigilância sanitária, ela não consegue absorver isso. Nesse momento ainda não há uma projeção, pelo menos os próximos 3 anos, de ter alguma situação diferente nesse sentido. Bom, nós temos aí essa mudança de governo, a gente não sabe até que ponto os recursos virão para dentro da casa, mas é porque é uma concepção minha, eu acho que a vigilância sanitária sempre foi vista como um órgão punitivo apenas, e você sabe que isso, querendo ou não, atrapalha politicamente o desenvolvimento de algumas ações, né? Exatamente, o desenvolvimento de ações. Porque eu posso te dizer que ao longo desses 3 anos dentro da casa e com o governo popular, a gente procurou trabalhar muito mais essa parte educativa. Foi isso que a gente procurou fazer. Mas poucos recursos vieram, então hoje, em termos de tecnologia, é bem complicado. Para te dizer a verdade, hoje eu só trabalho na minha chefia com o meu computador pessoal, porque se eu não tivesse, eu não teria computador para trabalhar. E, Michel, vocês têm alguma cartilha, algum passo a passo, por exemplo, assim, o profissional recém-formado, né? Eu, por exemplo, a Alexandra se formou, né? Eu estou meio perdida, eu vou montar um consultório, né? Então, assim, vocês têm algum passo a passo? Um tutorial, uma cartilha? Né? Não. Ou é o conselho só, as orientações que nós damos e é só procurar vigilância? Procurar vigilância. Só isso? Hoje a gente não tem um material informativo sobre como fazer. Nem Na no verdade, site, nem no... todo esse material ele está no site. Tá. Então, assim, o que nós criamos? Inclusive, hoje tem uma equipe boa de informática lá dentro da vigilância sanitária e as ações são extremamente pessoais. O que foi mais incrível, pelo menos nesses 3 anos que eu estou lá, é que os próprios profissionais internos resolveram criar. E o que tem criado hoje no site da secretaria é do próprio servidor que está lá dentro. Então, hoje nós temos informativos instrutivos sobre que fluxos você deve percorrer para conseguir o seu objetivo. Infelizmente, tem profissionais que não procuram. Sim. Aí ligam para querer saber, olha, como é? Se você já visitou o site da Secretaria de Saúde, você já viu na aba de Vigilância Sanitária, lá tem tudo explicadinho, os requisitos, o que você precisa, documentos a serem impressos que você pode não ter disponível para conseguir fazer o seu cadastro, o seu registro, enfim. Lá está tudo muito instrutivo. Agora, como tu perguntaste, um panfleto ou algo assim que a gente possa sair distribuindo na rua hoje? Não. Nem virtualmente não tem nada? Não tem Só um aplicativo, alguma coisa? Não. Não? Aplicativo Só da no Vigilância site. Sanitária não. Só no site, lá Outra no pergunta. departamento tem. Corriqueiramente, vários colegas têm me perguntado, né? Eu até te perguntei há pouco, sobre uns e-mails sobre a vigilância. O que tu orientas quanto ao colega que recebe? Olha, tem que comprar uma cartilha, um POP, um negócio, né? Que agora está na moda, os POPs e tal. O que tu orienta o colega quanto a isso? A vigilância manda esses e-mails? O colega tem que olhar se é fake news, se não é? O que tu orienta, colega, quanto a isso? Bom, o que eu oriento, Alexandre, é que tenham muito cuidado. Tá? A gente sabe que tem muita fake news aí rolando, tem muita gente tentando se aproveitar de algumas circunstâncias para ganhar dinheiro do profissional. Então, todo cuidado é pouco. A vigilância ela encaminha com nota técnicas oficiais. Nota técnicas assinadas pelas chefias ou pelo diretor do departamento. Então, eu posso receber e-mails sim? Pode receber. Veja de onde vem este e-mail. Uhum. Porque lá dentro da vigilância sanitária, hoje a gente usa os sítios gmail.com. Alguns usam Yahoo. Pois é, por isso que eu te questiono em relação a isso. Que eu pensava que vinha Devisa, como tu falaste do e-mail ainda agora. Isso. Então, quando eu não vi o Devisa, alguma coisa do governo, eu já fiquei meio... Dá para se estranhar. O que seria interessante era se nós tivéssemos um sítio Gov, algo do GovBR, né? Seria ideal, mas nós não temos. Mas nós temos e-mails específicos, como esse, por exemplo, prescritores.devisa@gmail.com. O nosso é devisa.bel@gmail.com. Existe o do CEP, se eu não me engano é dvscep@yahoo.com.br. Então são e-mails assim bem diretos, bem direcionados. O do diretor, se eu não me engano, é secretariadevisa@gmail.com. Mas como a gente sabe que
para quem quer fraudar alguma coisa, não há limite, o que eu aconselho, o profissional entra em contato. Se não conseguir por telefone, manda um e-mail para o e-mail que vocês já conhecem. Sim. Ou então, acessem o site, volto a dizer, acessem o site da Secretaria na aba de Vigilância Sanitária. Quando vocês abrirem lá, vai estar descrito todas as divisões e cada divisão o e-mail pelo qual vocês podem encaminhar dúvidas, perguntas, etc. Lá você vai ter quem é o chefe da divisão, o contato dele, o e-mail. O setor que a gente vai... O setor que vocês querem trabalhar, porque o setor de odontologia, dessa parte de clínicas, né? ela é específica, é o DVS-CEP. Tá. Vocês podem entrar no CEP, que lá vai ter toda a informação que vocês precisam, tá? Mas confiar de primeira, sempre fica uma dúvida, porque hoje a gente sabe qualquer e-mail, ligação telefônica, a gente já fica pé atrás, né? Gente, a direção aqui, o ponto eletrônico está dizendo que a gente já está com 42 minutos, tá? Então a gente procura ter essa média aí de 40 minutos da entrevista. Vamos para as considerações finais, faça as suas primeiro, depois as suas, Michel, e a gente vai caminhando para encerrar. De qualquer maneira, eu já te digo que eu estou assim, muito feliz com as informações que nós estamos passando aqui, né? De um profissional capacitado para que possa a odontologia e a sociedade utilizarem da melhor maneira possível. Doutora Alexandra, suas considerações finais, por favor. Doutor Michel, obrigada pelo convite nosso do Conselho. Obrigada pelo esclarecimento de algumas questões que realmente o colega não vai atrás para saber. Eu confesso que a gente é um pouco preguiçoso, a gente gosta das coisas mais mastigadas, mas muito obrigada. Obrigada aí pela parceria, né? E por estar sempre ajudando a classe a melhorar e a gente ter uma classe mais fortalecida. Obrigada. Obrigado, Alexandra. Michel, suas considerações finais. Meu amigo, eu agradeço em nome do Departamento de Vigilância Sanitária, obrigado pelo convite, eu acho que é muito importante que isso continue rotineiramente, que não caia no esquecimento. Saibam que a Vigilância Sanitária quer ser parceira dos conselhos de classe, mas vocês precisam nos provocar. Lembre-se sempre que tudo que envolve o serviço público é tudo muito difícil, é muito complicado. Então, nós realizamos as ações e os serviços que nós temos nas nossas mãos. O que tem para ser criado ou fechado parceria, a gente precisa ser provocado, precisa que vocês, enquanto conselhos, entidades, sindicatos, etc., precisem de ajuda, a gente está pronto para ajudar. E mais uma vez, obrigado, meu irmão, obrigado por esse convite. Sempre que você precisar, conte conosco, estaremos presentes. E o profissional de odontologia precisando das ações ou dos serviços de vigilância sanitária, quer fazer denúncia, ou então quer entender um pouquinho do nosso trabalho. Eu acho que aqui a gente conversou muito rápido, mas se faça presente, vá na vigilância sanitária, ela é uma casa de porta aberta, estaremos todos prontos para recebê-los e tirar as dúvidas necessárias. As denúncias, só finalizando, para quem quiser fazer denúncias e tudo, precisa ir ou a gente também pode botar naquele e-mail que você passou? Vocês podem também trabalhar no e-mail. Existe um e-mail específico da denúncia, se eu não me engano é denúncia.devisa, mas está disponível no site ou pela ouvidoria da Secretaria de Saúde. Joia. A ouvidoria também recebe as denúncias e nos repassa. Legal. Alexandre não sabe, mas o Michel é um velho conhecido meu, né? Fez faculdade com a Maísa, com a minha esposa, é contemporâneo, é um músico também, vivia em trio elétrico, né? Quando fazia a farmácia, é muito pequeno, né? Todo mundo se vivia como músico. A gente jogou muita bola junto e é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite de pronto, né? Eu sei que a tua agenda é difícil, mas é muito importante para que o teu conhecimento ele seja disseminado de uma forma que ajude colegas, ajude profissionais de saúde a entender um pouco desse mecanismo de ação de um departamento tão importante para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho também. Eu vou te passar aqui o nosso exemplar do Código de Ética Odontológica, tá? Um exemplar também do nosso Manual de Práticas Éticas em parceria com a OAB. Aqui é o Sorrisos Brasileiros, que é uma revista patrocinada pelo CFO, tem muitos assuntos interessantes aí também. A canequinha é tua, a canequinha da Labo Dental, que o Pedro patrocina, Pedro Pessoa, um grande abraço, querido. Mais uma vez, a tua canequinha aqui está no nosso programa, tá? No OdontoCast. Agradecer a técnica com Gabriel e Elissa, do Santos de Casa, Estúdio Santos de Casa, a nossa conselheira Alexandra Gobitz e ao Michel Venâncio,
a parceria e o trabalho que a gente está executando aqui. Valeu? Obrigado. E ao nosso público, vão lá, sigam, compartilhem. Nós já temos um público de mais de 10 mil seguidores no nosso Instagram, mostrando todo um trabalho que o Conselho Regional de Odontologia tem feito no Pará e que o OdontoCast é só mais um deles. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.